Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Muito boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. A nossa saudação e abraço, portanto, a todos os nossos telespectadores, irmãos e amigos do Cariri, que assistem pela TV Verde Vale, e também todos os irmãos e amigos do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que assistem através do canal 137 da BrisaNet, e que você também, todo mundo que me acompanhe, por exemplo, pela internet, através do Facebook, TV Verde Vale Juazeiro. Então você receba aí a nossa saudação, o nosso abraço e fique conosco, serão 45 minutos de bênção de Deus, palavra de Deus para o seu coração. Nosso programa tem um bloco do louvor, nós temos um momento muito especial da adoração, nós temos um bloco de informações que hoje começa a participar comigo o pastor Ede Soares, fará essa parte da divulgação da agenda da programação da igreja. E ainda teremos também a mensagem da palavra de Deus e aquela oração especial, a oração da fé. Eu comecei no domingo passado uma série de ministrações sobre idolatria. Idolatria, que é um dos pecados mais graves. A Bíblia diz que os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os idólatras serão lançados no lago de fogo, ficarão de fora da cidade santa, não entrarão pelas portas da cidade santa, e é realmente imperativo que com responsabilidade bíblica, teológica, com amor, a gente possa então ensinar as pessoas, utilizar esse instrumento de divulgação da palavra de Deus, o programa Palavra Verdadeira, e ensinar as pessoas. Assim, eu já tive o meu momento de vida de idolatria, a minha herança religiosa, mas graças a Deus, assim como a igreja de Tessalônica, que foi resgatada dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, assim aconteceu comigo e quero ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas, quem sabe você que está me assistindo, a também entender a gravidade do que é o pecado da idolatria, ok? Então vou estar ministrando hoje no programa, baseado num texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 18, irei ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Farei essa leitura por ocasião da ministração no último bloco desse programa e já estou fazendo a citação do texto para você pegar uma Bíblia, para você se assentar e você conferir comigo, tá bom? Eu pedi no programa passado que ninguém fizesse um juízo premeditado, porque eu sei que esse assunto às vezes choca, às vezes fere. E eu não tenho nenhuma intenção de ferir, de chocar, a minha intenção é de orientar. E aí você pode acompanhar comigo a exposição desta palavra, baseada em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao de número 7, que eu farei a leitura no último bloco do nosso programa, ok? Pois bem, explicado, nós vamos agora adorar aquele que merece sim toda adoração. Só ele merece toda adoração, que é o Senhor. Então vamos louvar a Deus aqui no programa Palavra Verdadeira.
Muito bem, dando sequência, depois desse momento lindo de louvor a Deus, nós agora iremos para a agenda da igreja, né? Começando hoje comigo, no meu programa Palavra Verdadeira, que é o seu programa. Agora a participação do pastor Ede Soares, que é o pastor auxiliar aqui da nossa igreja na sede, conosco. É o filho do pastor Bernardino Soares, que é o nosso vice-presidente. Ele vai trazer a agenda, a programação da igreja para esta semana. Boa tarde a todos, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos chegando com mais uma informação da agenda da semana da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui de Juazeiro do Norte. Lembrando para você que desde ontem, sábado, está acontecendo o 15º Retiro Espiritual da nossa juventude, que continuará até a próxima terça-feira. Hoje, pela manhã, tivemos a Escola Bíblica Dominical na sede e em todas as congregações. Hoje à noite estará dando continuidade a este maravilhoso retiro. Lembrando que as congregações, a partir das 18 horas de hoje, domingo, vão estar de portas abertas recebendo você. Vai ser um culto menor, ou seja, numa proporção menor na questão de tempo, das 18 às 19 horas. Aí em seguida, todos ali no ginásio coberto da Escola Polivalente, aqui em Juazeiro do Norte. Lembrando para você que nas quintas-feiras, todas as congregações estarão de portas abertas no tradicional culto evangelístico. Na sexta-feira será o grande culto de doutrina na nossa sede, na rua Dom Pedro II, 1569, na pregação da Palavra de Deus. O nosso pastor presidente, José Flávio Florentino Martins. Lembrando para você que no domingo teremos a Escola Bíblica Dominical na sede, nas congregações. E encerrando, comunicamos que hoje às 18 horas as congregações estarão de portas abertas em um culto relâmpago de apenas 1 hora, porque às 19 horas todos estaremos ali no Colégio Polivalente. Mais uma noite do Retiro Espiritual, o 15º da nossa juventude. Eu sou o pastor Ede Soares e desejo a todos bênçãos e mais bênçãos na presença do Senhor. Aí você ouviu o pastor Ede com essas informações maravilhosas. Eu quero só fazer alguns acréscimos falando sobre a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, que está uma bênção e está aberto matrículas, né? Tudo gratuito, a matrícula da Escola Dominical. Nós temos, na nossa igreja, nós temos salas de aula para todas as faixas etárias. A escola começa às 9 da manhã e termina às 11. Temos até a sala do berçário, climatizada, toda preparada, e as crianças de colo, né, os bebezinhos, ficam, enquanto os pais assistem à aula, e também os cultos, ela fica assistida pelo departamento infantil no berçário, tá bom? Nós temos jardim da infância, nós temos o primário, juniores, a classe de adolescentes, a classe de novos convertidos, de senhores e senhoras, a classe de jovens, a classe do discipulado. É uma bênção. E nós vamos estar estudando na classe dos adultos. Nossa luta não é contra carne e sangue, que é baseado na lição do trimestre que fala sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, ok? Olha aí esse vídeo aí te convidando para participar da Escola Bíblica Dominical. Tá aí, você também pode vir com a sua família participar da EBD. Mas aqui, ó, em minhas mãos, a irmã Maria Paulina, minha esposa, coordenadora geral do Departamento de Senhoras, estará realizando dia 16 de março, em homenagem ao Dia das Mulheres, um chá de mulheres no Colégio Alfa do Cariri, Rua Santa Teresa 489, do bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Vai ser uma tarde, nas 16 horas, 4 da tarde. Quem vai estar ministrando a palestra é a psicóloga doutora Liana, que é a nossa irmã aqui da igreja. Ela vai estar falando sobre o tema Vencendo a Ansiedade.
ok? Então, o propósito desta festividade, homenagear as mulheres, ter um momento de confraternização e também aproveitar para trazer um tema tão pertinente, tão atual e importante para as senhoras, as mulheres, enfim. O valor da participação desse chá, né, que além de tudo vai ter muita coisa boa para comer e beber, é R$20. E a proposta é que cada irmã da igreja que queira participar também adquira um convite ou compartilhe esse convite a uma pessoa não crente, não evangélica. Inclusive, se alguma pessoa não evangélica, uma senhora queira participar desse evento, você pode entrar em contato comigo nesse contato, esse WhatsApp, e você também pode entrar no contato da minha esposa, o WhatsApp da minha esposa, ok? O meu é o 999393322 e o da minha esposa é o 997539183, ok? Maria Paulino, a esposa do pastor Flávio, vai lhe atender com toda certeza. Muito bem. Então agora nós vamos chamar o nosso apoio cultural. O último bloco, a palavra sobre essa mensagem, sequência de mensagens que estou ministrando sobre idolatria. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Colégio Alfa do Cariri, do Infantil 2 ao 9º ano. Salas climatizadas, quadra esportiva e parque infantil. Aulas informatizadas, professores qualificados e comprometidos. Material pedagógico de alto nível. UNOI Educação. Implantação do método Became Program. E mais, avaliações nacionais e internacionais, como Lexion, Avalia e TOEFL. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Rua Santa Teresa, 489 São Miguel, Juazeiro do Norte. Auto Center Noleto e JC Automecânica. Peças e serviços para veículos nacionais e importados. Serviço de suspensão, motor, escapamento, troca de óleo, limpeza de bico e muito mais. Tudo em peças para o seu veículo. Amortecedores, kit de embreagem, pastilhas e discos de freios, pivôs e muito mais. Pague à vista com descontão ou parcele no cartão de crédito. Avenida Carlos Cruz, 2290. Próximo ao Mercado do Pio 12, Juazeiro do Norte. Ramalho Destaque. Moda feminina e masculina no atacado e no varejo, com destaque para a grande variedade e tudo em roupas para festa. Aproveite a grande liquidação com até 75% de desconto. O seu dia a dia e as suas festas começam aqui na Ramalho Destaque. Rua São Pedro, 809, Centro, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-1338. Ramalho Destaque, atacado e varejo. Acreditar na educação é o nosso melhor investimento. Há 20 anos, a Livraria Colegial está auxiliando no seu aprendizado. Tudo em material escolar com as melhores marcas. E mais, livros das editoras FTD, Brasil e IBEP. Tudo isso no conforto que só a Colegial tem para você. Loja climatizada, autoatendimento, acessibilidade, brinquedoteca e sala do professor. Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Loteamento Jardim Buriti. Seu sonho bem próximo da realidade. Invista na melhor localização do Cariri. Lotes com 300 metros quadrados, estrutura elétrica e hidráulica, poço profundo, adutora e caixa d'água. Jardim Buriti possui avenida central de 5 quilômetros de extensão, com 22 metros de largura e canteiro central arborizado e localizado entre Juazeiro e Barbalha. Invista na sua felicidade. Loteamento Jardim Buriti. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, agora sim, momento da palavra de Deus. Eu pedi que você preparasse a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias,
filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Muito bem, meus irmãos, esta passagem bíblica, ela é uma atitude de um jovem rei, o rei Ezequias, que foi um dos mais consagrados, mais dedicados, o texto bíblico que ele fala sobre isso, que antes dele, nem depois dele, houve um rei com tanta dedicação como o rei Ezequias teve com relação à questão do culto a Deus. O que ele faz ao assumir o reinado de Israel? O que ele faz? Assumir o reinado de Judá. O que ele faz? Ele tira os altos. O primeiro texto vai dizer que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, conforme Davi fizera. Davi, que foi também um rei conforme o coração de Deus, que nunca prestou culto e louvor a não ser ao Senhor. E aí ele tem a atitude de quê? De tirar os altos, que eram os lugares onde as pessoas prestavam cultos idolátricos. Ele quebra as estátuas. Havia muitas estátuas em Judá naqueles dias. Era o pecado da idolatria tomando conta da nação. E ele deita abaixo os bosques e ele faz em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. A serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. É aqui que eu quero ministrar, porque isso é um episódio que acontece ainda nos dias de Moisés. Notem que o Moisés foi o homem a quem Deus escolheu para livrar Israel do Egito, do mundo paganizado, onde o culto idolátrico era intenso, porque havia deuses para cada uma parte, peculiaridade da vida humana. E o Moisés, conforme disse na mensagem anterior, ele é quem recebe a lei do Senhor, proclama essa lei para o povo, dizendo que Deus então dissera que não deveriam ter outros deuses e nem fazer imagem de escultura, nem se prostrar diante dela, nem a servir, porque o Senhor Deus é que é de fato Deus que os tirara do Egito. Pois bem, esse Moisés, na trajetória de Israel para a terra da promessa, acontece em Números no capítulo 21, livro de Números no capítulo 21, acontece um episódio, quando diz assim a palavra do Senhor em 21:4 de Números: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus, falou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Houve um episódio na trajetória em que o povo
por causa do deserto, né? Eles murmuraram contra Deus, eles murmuraram e afligiram a Moisés, e o pior, desconstruíram toda a providência de Deus no deserto, porque em que pese está no deserto, mas eles estavam alimentados, supridos, protegidos, guardados, mas estavam no deserto para um treinamento, um aperfeiçoamento. E aí eles dizem assim: olha, nós viemos para cá, Deus nos fez ir para cá para que morresse nesse deserto, e aqui não tem água, aqui não tem pão, e nós estamos já fastiados, nós não aguentamos mais este pão vil, que era o alimento que descia do céu, o maná, a provisão diária, a garantia da sobrevivência, da permanência. Deus havia mandado de maneira milagrosa, dia após dia, e agora estava dizendo: estamos enfastiados deste vil. Reputaram como vil, como sem nenhum valor, o pão de Deus. E aí Deus, então, permitiu que serpentes venenosas, com venenos ardentes, adentrasse aquele arraial de mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e mordeu aquela serpente muita gente, morreu muita gente. E aí a Bíblia diz que o povo correu para Moisés e disse: Moisés, faça alguma coisa. O Moisés que eles tinham afligido, que eles tinham acusado, faz alguma coisa, fale com Deus. E Deus então, e Moisés então realmente orou ao Senhor, e Deus disse para Moisés: olha, Moisés, você pega e faz, funde, né, o metal, e faz uma serpente de metal. Uma serpente de metal. Você vai fundir o metal e você faz uma serpente de metal. E você coloca sobre uma haste, um poste alto, e coloque no meio do arraial. Coloque essa serpente no meio do arraial de metal. E diga para os filhos de Israel: assim diz o Senhor, aquele que olhar para a serpente de metal, então ficará livre do veneno das serpentes. E aí o Moisés rapidamente fundiu metais, fez uma serpente de metal, né? Aquela imagem daquela serpente de metal, e colocou sobre um poste, colocou de fato no meio do arraial, e proclamou, dizendo para as pessoas que Deus havia dito que se eles quisessem escapar daquele juízo, ser livre daquelas serpentes, então eles olhassem, mirassem para aquela serpente de metal, que aí aconteceria. O que de fato aconteceu, o texto bíblico vai dizer que o povo Moisés fez a serpente, e depois de muita mortandade, mas o povo olhou, e as serpentes então foram vencidas, elas foram tiradas do arraial, e o povo escapou, dentre aqueles que ainda puderam olhar, os que foram crentes para olhar na serpente de metal. Pois bem, houve esse episódio, foi um juízo de Deus, e passado muitos anos depois, quando Israel está vivendo agora um momento de fragilidade da nação, uma sequência de dificuldades, né, de reis que estão desviados de Deus, aí vem esse moço chamado Ezequias, filho de Acás, e aí ele promove uma renovação, um reavivamento da nação israelita, e ele começa fazendo isto, porque ele está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, o que é correto, o que Deus realmente quer. Ele tira os altos, ele quebra as estátuas, e essa imagem chamada Neustã, um nome que fora dado por eles, os israelitas, que deveria ser, veja só, a serpente de bronze, ela fora feita para curar os israelitas da mordida de cobras venenosas. Ela demonstrava, por exemplo, a presença e o poder de Deus ao povo, e fazia com que o povo se lembrasse de sua misericórdia e do seu perdão. No entanto, o que o povo fez? Tornou aquele objeto um objeto de adoração. Um objeto de adoração, em vez de uma lembrança daquele em quem eles deveriam de fato adorar. Aí o Ezequias, ele foi forçado a destruí-la. Ele destruiu, ele despedaçou
aquela imagem, porque até os seus dias, judeus, israelitas, estavam prestando culto àquela imagem e deram-lhe o nome de uma divindade chamada Neustã. E aí, mostra aqui, o que acontece? O Ezequias faz isso e o texto vai dizer, no Senhor Deus de Israel, ele confiou, ele não confiou na imagem, ele não confiou nos altos, nas estátuas, ele confiou no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante, porque ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após o Senhor, antes guardou os mandamentos do Senhor, como Moisés tinha dito, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não se prostrarás diante dela, não as servirás. E aí assim foi o Senhor com ele. Se você quiser que Deus seja com você, você tem que ser reto e obedecer os mandamentos do Senhor, tirar os altos da sua vida. Sim, tirar os altos do horto, os altos, esses lugares que são chamados altares de adoração, de culto, você tem que tirar. E também você tem que tirar as estátuas, as imagens que você utiliza, às vezes, com a argumentação de que é uma lembrança, mas você a utiliza de maneira que você coloca nela o coração, a sua devoção, a sua crença e a sua confiança. E aí a Bíblia diz que assim Deus era com ele, para onde quer que ele ia, o Senhor o conduzia de maneira prudente. Mas, amados, para eu finalizar esta reflexão de hoje, desse programa, já no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus, o Filho de Deus, também fazendo uma abordagem, assim como Ezequias fez uma abordagem quebrando, destruindo aquela imagem, porque estava sendo utilizada como forma de idolatria, de culto pelos israelitas. Jesus, no capítulo 3 de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, o Senhor Jesus diz, no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ezequias não tinha a revelação completa. Ainda mais, Moisés não tinha a revelação completa. Moisés fez, por exemplo, aquela imagem, mas não consta que houvesse qualquer orientação sobre o que fazer dela após episódio das serpentes. Ela poderia ter sido desfeita, fundida novamente, desfeita, porque já tinha cumprido o seu propósito para aqueles dias, para aquele povo, mas ele foi guardado e tornou-se um culto idolátrico, a qual Deus condenou e a qual Ezequias, entendendo, sem a revelação completa, entendeu que deveria destruir. Mas chega Jesus, a revelação completa. O Deus feito homem, encarnado, o Emanuel. E aí Jesus agora faz menção a este episódio e diz, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus, então, traz exatamente o que representava e o que era, que queria revelar aquela imagem da serpente de metal. É que o Filho de Deus, para o homem escapar do veneno da serpente, que é o diabo, o pecado, especialmente o pecado da idolatria, da ingratidão, da insubordinação, da rebelião contra Deus, do mundanismo, o Senhor Jesus, ele deveria ser levantado no madeiro. O Filho de Deus deveria ser morto no madeiro para que se olhasse para ele pela fé e pudesse então ser salvo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, olhando
para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Cristo. Por isso que nós não temos imagem na nossa casa. Eu não tenho imagem de Maria, Santa Maria, não tenho imagem de São José, não tenho imagem do Padre Cícero, porque eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. E como é que a gente olha para Jesus? A gente olha pela fé, olha pelo sacrifício que ele efetuou. A Bíblia diz, inclusive assim, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então nós vemos pela fé. E aí somos salvos. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é, portanto, o antídoto total para a idolatria. Uma pessoa que se torna crente em Jesus, ele não mais pratica a idolatria. Uma pessoa que realmente se converte ao Senhor Jesus, ele não mais se dobra diante de uma imagem. Ele tira os altos, ele quebra as estátuas. E se houver qualquer coisa que seja algo que poderia ser para lembrança, e que isso tornou-se algo que comprometeu a vida espiritual, ele também despedaça e quebra, como muitos têm feito. Então, nesta tarde, receba esta orientação. Se livre da idolatria. Como Ezequias, tire os altos, tire as estátuas, quebre a imagem de bronze, a Neustã, e faça aquilo que é reto ao Senhor, e aí Deus será contigo, e para onde você for, Deus vai lhe conduzir de maneira em que você tenha prudência e você vai se livrar daquilo que lhe aprisiona. Você vai dizer assim, estou livre, livre estou, porque Jesus é o meu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor o liberte e que você que é livre permaneça crendo somente no Senhor. Vou orar por você no final deste programa em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai Santo, te louvamos por esse progresso da revelação bíblica sobre essa temática, ó Deus, sobre a vida, Senhor, do Moisés que recebeu esta lei, sobre a vida do Ezequias, um rei consagrado que tirou os altos, e sobre a vida do nosso Salvador Jesus, que trouxe à luz, de fato, que representava aquele episódio da serpente de metal. Na verdade, o Senhor Jesus, que é a quem devemos adorar, a quem devemos cultuar, deu a sua vida por nós e foi levantado do madeiro. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o processo destruidor, maligno da idolatria seja tirado do coração de homens e mulheres. Homens e mulheres, assim como Ezequias teve a ousadia e a coragem, também tem o Senhor de tirar dos seus lares, das suas paredes, das suas estantes, do seu coração, do seu pescoço, do seu corpo, ó Deus, toda forma de idolatria, e venha cultuar e crer somente no Senhor. Andar e fazer o que é reto ao Senhor. É o que eu te peço. Que o inimigo seja vencido, derrotado, envergonhado. Senhor, ó Deus, seus ardis sejam descobertos e pessoas sejam livres da idolatria. Eu abençoo as vidas e peço isso pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meus amados, esta só é a segunda mensagem. No próximo domingo nós vamos continuar falando, porque Bíblia tem muito para falar sobre essa questão, e falando de maneira que a gente revele, mostre, ensine, não que agrida. Eu espero que você tenha compreendido, e você tem meu contato, você já pode ter anotado, eu posso lhe auxiliar ainda mais, ok? Eu vou terminar o programa agora porque precisa finalizar. E eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus.